Pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, nesse vídeo de hoje vamos falar sobre um escândalo que pode abalar as estruturas do STF. Vamos expor aqui decisões monocráticas, polêmicas, autoritárias do ministro, o que vocês já conhecem, só que agora tem uma brecha que a direita encontrou, né, a ala conservadora encontrou, que pode mudar todo o cenário do julgamento, inclusive, que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. E você não pode perder porque tem uma informação extremamente importante. Vamos falar aqui, será que finalmente veremos justiça ou é mais um capítulo apenas de guerra entre os poderes? Vão comentando aí porque Moraes, ele se tornou uma figura polêmica nos últimos anos, vem sendo acusado de ultrapassar os limites constitucionais e a nossa liberdade de expressão. Os setores conservadores enxergam nessa mudança, nessa brecha aqui, uma chance de frear os excessos de um poder que parece inquestionável. Mas tem mais, tem muito mais, gente. O cenário internacional também está pegando fogo. O ministro de Israel, né, está sob ordem de prisão emitida pelo Tribunal Penal Internacional. E os Estados Unidos e a Argentina resolveram entrar na linha de frente, comprar essa briga, defender o direito de Israel de se proteger. Brasil, como sempre, né, fica do lado dos terroristas, mas isso tudo agitou o cenário político, não só brasileiro, mas internacional, trouxe uma série de discussões sobre limites de autoridade judicial, interesses políticos envolvidos. Aqui tem até, saiu aqui agora sobre pedidos de prisão contra o Moraes, o Alexandre de Moraes. Você sabia que tem pedido de prisão contra ele? Eu vou explicar um pouquinho também o que aconteceu, o que está acontecendo. Bolsonaro não ficou calado, se posicionou, mandou a letra e eu vou trazer também os detalhes aqui agora, tá? Então insista até o finalzinho e vamos começar porque tem muita novidade. Compartilha, deixe seu joinha para nos ajudar e bora lá, porque olha só, Musk virou protagonista. O Elon Musk, o bilionário, o homem mais rico do mundo, virou capa da Time. Ela trouxe ele como um protagonista, inclusive do governo Trump. Em referência ao filme Cidadão Kane, a revista traz uma lista de conquistas do empresário e meta de cortes de gastos. Então o Elon Musk vem se fortalecendo a cada dia que passa. Aqui mostra, né, que ele irá chefiar o Departamento de Eficiência Governamental. É uma pasta criada por Trump, cujo objetivo será reduzir a burocracia estatal e cortar gastos considerados desnecessários. E o corte de gastos é uma das conquistas restantes aí do Musk, como sugere a capa da revista Time. Além de cortar 2 trilhões, o bilionário também almeja voar para Marte. Então a gente percebe aí, né, as metas, as conquistas. Ele é fundador da empresa a aeroespacial SpaceX, que pretende levar humanos ao planeta vermelho pela primeira vez em 2026. Ele também tem o título de homem mais rico do mundo, tem a compra do Twitter, tem o auxílio na campanha vitoriosa de Donald Trump à presidência, ele é pioneiro na venda de carros elétricos. Então assim, são muitos e muitos tributos aqui levantados em relação a ele, e o nome dele vem se fortalecendo, o que pode ser considerado pelos inimigos uma grande ameaça. Então vamos ver o poder do Musk agora com o aliado Trump para ver o que muda, né? Agora, uma outra informação que eu quero falar é a respeito do Bolsonaro, que se posicionou, gente. Não posso esperar nada de uma equipe que usa criatividade para me denunciar, disse Bolsonaro. O Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal por tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente criticou Moraes e ele publicou aqui no Twitter, na sua conta oficial, o seguinte, eu vou ler aqui para vocês o trecho. Jair Bolsonaro se manifestou após ser indiciado pela Polícia Federal por suposto envolvimento no planejamento de golpe de Estado após vitória de Lula em 2022. Em conversa por telefone com a coluna Paulo Capelli, o ex-presidente concentrou suas críticas no ministro Alexandre de Moraes, relator do processo do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz a lei, fecha aspas, criticou Bolsonaro. E tem mais. Tem que ver o que tem nesse indiciamento da Polícia Federal. Eu vou esperar o advogado. Isso, obviamente, vai para a Procuradoria-Geral da República e na Procuradoria-Geral que começa a luta. Não posso esperar nada de uma equipe que usa criatividade para me denunciar, finalizou o ex-presidente. Então, Jair Bolsonaro e mais 36 investigados
foram indiciados pela Polícia Federal por suposto envolvimento no planejamento de golpe de Estado nessa quinta-feira. Na quarta, a Polícia Federal realizou uma operação que prendeu 6 militares acusados de planejar a morte do presidente Lula e do ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal apontou que o militar chegou até as imediações da Casa de Moraes com o objetivo de prender o magistrado. A referência de Bolsonaro ao termo criatividade é uma alusão a uma mensagem de Ayrton Vieira, juiz instrutor do gabinete de Moraes, a Eduardo Tagliaferro, então chefe de assessoria especial de enfrentamento à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral. Usa a criatividade, risos, escreveu Vieira ao responder a Tagliaferro sobre a dificuldade de formalizar uma denúncia contra a Revista Oeste. Então o jornal Metrópolis trouxe, Bolsonaro compartilhou. Muita gente comentou o post dele a respeito do que acharam sobre isso, mas o Bolsonaro se manifestou após ser indiciado pela Polícia Federal. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham sobre tudo isso, gente. Vocês apoiam, vocês não apoiam? Aqui até uma pessoa compartilhou o seguinte: ou se prende os comunistas pelos crimes que eles cometeram, ou eles fortalecidos irão nos prender por crimes que não cometemos. Professor Olavo de Carvalho, né? Então várias pessoas mostrou a força dele também. Esse é o verdadeiro motivo de tantas perseguições, mostrando a manifestação imensa, as multidões que Bolsonaro arrastava pelas ruas e que incomodava inclusive aí a oposição, né? Então ele tem aí o apoio popular muito grande. Aqui mostra, né, o jamais te abandonarei, meu capitão. Araci Brolo comentou: inelegível pode ser incorruptível, estamos com você. Então várias pessoas postaram mensagem de apoio, mas é para vocês entenderem aí a repercussão, né? Então, gente, vamos ver o que vai dar. O Moraes, inclusive, aqui tem uma brecha que pode mudar tudo em questão às investigações, ou não, né? Porque a gente sabe que o Moraes, ele tem aí o apoio dos colegas, dos pares no STF. Mas aqui saiu uma notícia no jornal Metrópolis sobre essa possível brecha. O Paulo Capelli trouxe: o Moraes, ele foi impedido de votar em uma ação aqui no STF. E isso é uma brecha para o Bolsonaro, porque o Alexandre de Moraes foi impedido de votar num processo na qual é parte no STF. E a oposição enxergou uma oportunidade de afastá-lo da ação que ele também é parte, que é essa que envolve o Bolsonaro. Então aqui mostra, deixa eu pegar aqui a matéria para vocês, só para vocês entenderem, né? A ação na qual Moraes foi impedido de votar é movida pela mulher de Cleriston Pereira da Cunha. Ele foi preso nas manifestações, ele morreu na Papuda após passar mal. Na queixa rejeitada pelo Supremo, a família do empresário buscava sustentar a tese de que Alexandre de Moraes teria praticado maus tratos em modalidade qualificada, abuso de autoridade e tortura. O STF negou o recurso apresentado pelo advogado Tiago Pavinato, que assinou a representação inicial. E ao comunicar a decisão, informou que Moraes foi o único dos 11 ministros que não pôde votar. O tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do relator, impedindo o ministro Alexandre de Moraes, né? Por quê? Porque o Alexandre de Moraes está envolvido na parte. E como ele citou a ele mesmo na questão aí de morte, onde está acusando Bolsonaro, né, de fazer parte dessa tentativa de golpe em 2022, talvez ele não possa ser o relator e nem votar. Então é uma brecha que pode mudar aí as investigações, o rumo, né, do julgamento. Vamos acompanhar, tá? Enquanto isso, gente, olha só, em um mês o STM recebeu mais de 30 ações pedindo prisão do ministro Alexandre de Moraes. Então o Alexandre de Moraes também tem pedido de prisão contra ele. Membros das Forças Armadas e Civis acionaram a Suprema Corte em dezembro de 2022, mas claro que o tribunal só apura crime, disse que só apura crimes militares e negou, né? E no último mês de governo ainda do Bolsonaro, o STM, é o Superior Tribunal Militar, recebeu ao menos 30 ações de civis e militares pedindo intervenção militar no governo e também a prisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Todos foram negados pela corte, que só tem atribuição jurídica para julgar crimes militares. Várias ações foram impetradas por um promotor aposentado no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que é o Wilson Lissau, e em uma delas ele pede o afastamento do TSE, a prisão em flagrante ou preventiva do ministro Alexandre de Moraes e a cassação ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do Davi Alcolumbre e do ministro Luiz Roberto Barroso do STF, além de medidas cautelares diversas. E os motivos, ele sustenta que é por causa dos crimes contra a segurança nacional,
praticados por ministros do Supremo Tribunal Federal e por senadores que são de competência de juiz federal da Justiça Militar. Então percebem-se que muita gente está insatisfeita com a postura monocrática de Moraes, né, com essa perseguição, e isso daí, gente, vem mostrando, será que um desses pedidos um dia vai ser aceito? Porque provas tem, é claro, os erros e várias situações em que Moraes, a forma como ele julga, né, contra a própria legislação, vamos dizer assim, contra o direito de defesa, manda prender sem julgamento, então tudo isso já não seria crime? Já não seria suficiente? O que mais esperam, né, para poder realmente tirar o Moraes ali do STF e achar um equilíbrio com os três poderes? Porque precisa ter um equilíbrio, precisa ter imparcialidade, precisa ter equidade, né, nas decisões. E aqui, gente, eu tenho assim uma opinião, né? Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes em indiciar o Bolsonaro, no caso dos atos do dia 8 de janeiro, evidencia, na minha opinião, mais uma vez, uma postura seletiva, questionável do STF. O que deveria ser um tribunal imparcial e defensor da Constituição tem se mostrado para muitos um palco, né, de decisões políticas, especialmente quando se trata de opositores à esquerda. Quando analisamos a conduta do STF em relação às figuras da esquerda, percebemos uma clara disparidade. Casos emblemáticos como a acusação de corrupção do governo atual, investigações sobre membros do MST por invasões de propriedades privadas ou até mesmo escândalos recentes com o uso de palavras, né, por aliados do próprio presidente Lula, aparentemente receberam um tratamento muito mais brando. Alguns foram até ignorados, arquivados, prorrogados, né? Então a gente vê aí que, por outro lado, qualquer movimento ou fala que seja por parte de Bolsonaro ou da oposição já vira motivo para inquérito, investigação, manchetes e tudo relacionado a crime de golpe de Estado. Agora é a única justificativa para tudo, né? Quando se fala de Bolsonaro. E isso tudo, gente, parece, né, que já é um plano feito contra Bolsonaro, essa insistência, essa perseguição constante, muitas vezes baseada em acusações frágeis ou interpretações amplas, que torna-se cansativa para boa parte da população. Mas é preocupante que o STF esteja disposto a agir de maneira tão enérgica, né, vamos dizer assim, e direcionada contra Bolsonaro, enquanto a gravidade de outros casos, que o envolvimento de membros do campo político oposto seja minimizado ou desconsiderado. Então queremos uma justiça que seja justa. Isso alimenta uma sensação de que vivemos sobre uma justiça de 2 pesos e 2 medidas, como uma vez Bolsonaro disse, onde a balança está longe de ser equilibrada. Então a justiça ela não pode ser instrumentalizada para atender interesses políticos. O STF ele deveria ser o guardião da Constituição, não o agente de perseguição a opositores. Então essa postura seletiva ela não fortalece nossa democracia, pelo contrário, na minha opinião, enfraquece. Alimenta descrédito nas instituições, divide mais ainda o país. Então, se há algo que o Brasil precisa, é de um sistema judicial que trata a todos com imparcialidade e equidade, sem importar o espectro ideológico ou a carga que ocupam. Justiça seletiva, eu sempre digo, não é justiça, é política. Comenta aí sua opinião e vocês vão ver que os ânimos não são apenas aqui no Brasil, né? Estão exaltados também de forma internacional. Olha só, saiu aqui no Carta Capital, os Estados Unidos e a Argentina se posicionaram contra a ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional aqui em relação a Israel. É isso mesmo, os Estados Unidos rejeitou categoricamente. Casa Branca reagiu em um comunicado ao mandado de prisão contra o aliado, mas evitou falar da ordem da Corte Internacional contra o chefe do Hamas. Só para vocês entenderem um pouquinho, os Estados Unidos, ele disse que a decisão do Tribunal Penal Internacional de emitir ordens de prisão contra o primeiro-ministro israelense e seu ex-ministro de defesa não é válido. Ele disse que estão preocupados com a resolução do procurador de emitir ordem de detenção e com os preocupantes erros processuais que levaram a essa decisão. Os Estados Unidos foi claro ao afirmar que o tribunal não tem jurisdição sobre esse assunto, disse um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança. E aqui, então, mostra que os ânimos estão assim, Israel se posicionou, né? Israel diz assim que tem direito à defesa, então não esperar, estão vendo apenas um lado da moeda.
Então isso gerou aí uma tensão forte de forma internacional. Então vejam que não é só o Brasil que está passando por esse processo, é o mundo, gente. Está um caos a política e cada vez parece piorar. O que vocês acham, hein? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Um beijo, até logo!